agradeço, Vossa Excelência, senador Jorge Viana, pelo fato, inclusive, de me permitir subscrever o requerimento que apresenta o voto de aplausos à seleção brasileira, não só aos jogadores, mas à equipe técnica. E não tenho dúvida, senador Jorge Viana, que se Vossa Excelência pudesse, passaria a tarde aqui falando a respeito desta seleção. E da maravilha que foi o jogo de ontem, principalmente. Acho que também concordo. A seleção fez uma bela apresentação, mas ontem surpreendeu a nação, surpreendeu o povo, não só pela forma bonita, competente de jogar, que é a arte de jogar futebol, diz que pertence ao povo brasileiro, não só o futebol masculino, senador Jorge Viana, como também o futebol feminino. Afinal de contas, Marta, por alguns anos consecutivos, já tem sido eleita a melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Mas, enfim, não só pela arte, pela beleza do futebol, mas principalmente, penso que o que chamou a atenção de todos nós da seleção foi a forma, em primeiro lugar, entrosada do time, a forma humilde como o time jogou e a forma lutadora, como o time lutou. Time que não descansava. Eu, às vezes, me irritava quando alguns comentaristas, e mudava de canal muitas vezes durante o jogo, alguns comentaristas diziam: não, o Brasil já está ganhando, é hora de ficar tocando bola. E o Brasil não parava de jogar e não parava de atacar. Acredito que esse é o novo estilo. Aliás, senhor presidente, as ruas também estão assim. Eu creio que a mensagem que a população brasileira passa àqueles que estão no poder de nosso país é exatamente essa. Primeiro, reconhecer que há mudanças, que o Brasil está avançando. Mas, segundo, dizer que as mudanças ainda não são suficientes, que o Brasil precisa avançar mais. Mas, diante disso, senhor presidente, então agradeço Vossa Excelência por permitir que eu assine subscrevendo requerimento de iniciativa de Vossa Excelência. Mas quero também agora, senhor presidente, relatar um fato que me chegou ao conhecimento há poucos instantes. Matéria publicada já em alguns sites de alguns jornais da nossa cidade, e alguns blogs dão conta de que a greve que motoristas do transporte coletivo da empresa Global Green na cidade de Manaus está resultando em alguns atos de depredação, né? Infelizmente, lamento. Agora, eu não quero que Vossa Excelência faça sinal de que assistiu, deve ter viu pela televisão. Não pode, esses atos, nós não podemos permitir que esses atos de vandalismo que tenham convicção. Tenho certeza que não partiu nem dos trabalhadores, nem dos motoristas, nem dos cobradores ou das cobradoras de ônibus, que deve ter sido, mais uma vez, a ação de pessoas infiltradas para desmerecer, para tentar desqualificar uma luta justa dos trabalhadores. Eu venho acompanhando há algum tempo a luta dos trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus, uma luta que dura anos. Primeiro, comentar que aquele sindicato passou por uma intervenção por parte da Justiça do Trabalho que levou tempos. Tiveram que fazer, por algumas vezes, repetir processos eleitorais. E a diretoria eleita, senhor presidente, foi eleita com mais de 80% dos votos, senador Paim. Mais de 80% dos votos. E eles retomaram, estão lá, assumiram a direção. Aliás, a posse foi há uma semana aproximadamente. E muitas foram as iniciativas, recorrentes às iniciativas, de fazer algum movimento de paralisação, visto que não estavam vendo suas reivindicações atendidas. Entretanto, as negociações foram feitas e os motoristas não paralisaram. O que aconteceu hoje na cidade de Manaus foi um movimento de trabalhadores de uma única empresa, chamada Global Green, que é inclusive aquela responsável pelos ônibus articulados. E a reivindicação dos trabalhadores, segundo eles, já estavam cansados de reivindicar e a empresa não cumpria. Muito menos o poder concedente do serviço público fazia qualquer esforço ou qualquer pressão para que a empresa cumprisse. Veja, senador Paim, os empresários promovem o desconto
no salário dos trabalhadores relativo ao FGTS e ao INSS. E esses recursos não vêm sendo, segundo os dirigentes do movimento, depositados como deveriam. O que significa dizer, em outras palavras, está havendo um desvio do dinheiro do trabalhador. Então, cansados de reivindicar e não ver as reivindicações atendidas, eles fizeram a mobilização de que temos notícia no dia de hoje. Então, eu repito, eu, como ninguém da população, e tenho certeza nem motorista, nem cobradores, as cobradoras, não podemos aceitar que a ação de algumas pessoas, a ação isolada de algumas pessoas, possivelmente infiltradas, coloquem em segundo plano essa reivindicação e essa luta que, repito, é justa, muito justa. Então, quero dizer do meu total apoio à reivindicação dos trabalhadores do transporte coletivo, mas a minha desaprovação também completa, até meu repúdio àqueles que, se aproveitando de um movimento justo, depredaram o patrimônio, que é particular, mas de uso público, porque quando se queima, quando se quebram os ônibus, é a população que já sofre com o transporte coletivo que fica prejudicada. E antes de conceder a parte a Vossa Excelência, senador Paim, dizer que, pela notícia que recebemos, logo que o movimento eclodiu, várias pessoas da população foram em apoio aos trabalhadores e também aproveitaram para reivindicar melhorias no sistema de transporte coletivo, que está muito ligado a essas manifestações que vem ocorrendo no Brasil inteiro. Afinal de contas, o que as pessoas querem, o senador Jorge acabou de falar aqui, é uma melhor qualidade de vida nas cidades. Eu fui vereadora de Manaus 10 anos. Eu estudei profundamente o sistema de transporte coletivo. Quando participei do movimento estudantil, estive à frente da luta que conquistou o direito à meia passagem para os estudantes. Aliás, Manaus foi a primeira capital do país que os estudantes conquistaram a meia passagem. Apanhamos, corríamos para a igreja das praças para nos proteger da ação violenta da polícia à época. Portanto, até hoje procuro estudar, ver os problemas da cidade de Manaus e, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar. Isso ocorre em Manaus, mas tenho certeza que em quase todas as capitais e grandes cidades brasileiras. A qualidade de vida, senadores, piorou. Hoje, comparativamente ao que era há uma década. Mas conceda a parte a Vossa Excelência, senador Paim. Senadora Vanessa, só para concordar com Vossa Excelência, de fato, ontem foi o Dia Nacional dos Caminhoneiros e eles marcaram uma paralisação para hoje, tanto do transporte coletivo como também dos caminhoneiros. A cidade de Recife, por exemplo, está com cerca de 2 milhões de pessoas sem transporte coletivo. O movimento se alastra pela Bahia, Minas, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, além, naturalmente, do seu estado e da capital, Manaus. Eles reivindicam 3 questões básicas, né? Subsídio no óleo diesel, eles querem que o pedágio não atinja mais os caminhoneiros e a infraestrutura de todo o transporte coletivo, também o transporte de carga. E eles querem também ajuste na lei atual, que Câmara e Senado aprovaram, mas está caminhando bem para o ajuste, mediante uma negociação que as duas casas estão fazendo, em parceria, inclusive, com o Executivo. Mas eu quero só cumprimentar a Vossa Excelência que esse assunto, de fato, tem que vir para o plenário do Senado, e nós aqui, dentro do possível, temos que ajudar para que a mobilização pacífica seja vitoriosa mediante um acordo com a parte empregadora e com o próprio Estado. Parabéns a Vossa Excelência. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência que, como sempre, senador Paim, engrandece muito o meu pronunciamento, o meu singelo pronunciamento. E ainda em relação a este movimento, dizer que se a população brasileira vai às ruas, jovens, trabalhadores, mulheres, homens, todos, reivindicando um transporte com preço mais justo, um transporte coletivo com mais qualidade, reivindicando melhorias na vida das cidades, na educação, na saúde. Imagina como deva ser a vida daqueles trabalhadores que atuam diretamente
no sistema de transporte coletivo, porque ficar preso num trânsito, num automóvel, com ar-condicionado já não é bom? Imagina, as senhoras e os senhores, alguém que fica preso no trânsito, em ônibus lotados, quente, cidades quentes muitas vezes, como é o caso de Manaus, e ônibus sem ar-condicionado e superlotados. Imagina como é a vida estressante dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Por isso eu tenho muito respeito a essa categoria e até compreendo como ficam essas pessoas quando têm a informação e não veem suas reivindicações atendidas naquilo que é o básico, naquilo que é a obrigação. Porque eu aqui já me referi, a notícia que temos é que pelo menos uma empresa recolhe desconto, que é legal, do salário dos trabalhadores, a parte relativa ao FGTS e ao INSS não as deposita efetivamente no banco. Isso significa desvio ilegal de algo que é do trabalhador, senhor presidente. Então, mais uma vez, fica aqui a minha solidariedade ao movimento, mas o meu repúdio, ao mesmo tempo, a esses atos que não contribuem em absolutamente nada, nem com a luta dos trabalhadores, tampouco com a luta do povo brasileiro, através de mobilizações, através de manifestações públicas, exigirem de todo o poder público, sejam dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, deputados, senadores, de todos, uma reflexão para as mudanças necessárias em nosso país. Conceda a parte, senador Cícero Lucena. Senadora Vanessa, entre outros assuntos que Vossa Excelência já tratou, inclusive juntamente com o senador Tião, da questão da nossa seleção brasileira, todos nós nos somamos, um momento de alegria, de satisfação, mas também bastante atento para que essa festa, que foi uma festa do Brasil, ela não dê trégua à luta maior da festa democrática que esse país está vivendo, com as ressalvas que todos nós temos dado em relação às minorias de vândalos que não estão contribuindo para esse processo democrático. E, sem dúvida, uma das reivindicações mais presentes nesse movimento e no dia a dia do cidadão brasileiro é a questão da mobilidade urbana, que a senhora trata de uma forma específica em relação ao que ocorre presentemente na cidade de Manaus. Mas, aproveitando esse tema, senadora, eu acho que essa casa, o Congresso como um todo, e não só nesse tema, mas em vários, nós temos já sugestões, ideias, projetos, debates, audiências que, sem dúvida nenhuma, pode proporcionar, se assim desejar esse Congresso e o governo, as ações que possam, pelo menos, iniciar a busca da solução de um problema tão grave. Os diagnósticos nós temos e temos várias experiências exitosas, como temos projetos. Vossa Excelência tratou, entre outros fatos, da questão do desconforto, da questão da empresa que recolhe, que é crime, ou do transporte ou de qualquer outro segmento, mas nós temos também que debater bastante, e eu considero fundamental aproveitarmos a lei da transparência e nós aprofundarmos na questão da transparência das planilhas do setor de transporte. Eu mesmo tenho um projeto já apresentado nessa casa da desoneração de toda a cadeia do transporte coletivo, desde a redução do PIS, COFINS e outros tributos, dos ônibus, do pneu, do combustível, da folha de pagamento, dos trilhos, da tinta que pinta o ônibus, do banco, do vidro, ou seja, toda a cadeia sendo desonerada, sem dúvida nenhuma, vai reduzir em mais de 25% o custo hoje das nossas passagens. E mais do que isso, na transparência que eu estou levantando, e farei um pronunciamento oportunamente sobre isso, nós vamos identificar que em muitas cidades onde o controle do Vale Transporte ou o controle do passe do estudante, ela não é feita pelos órgãos públicos, há inclusive um alto índice de sonegação de imposto. E ao ter o alto índice de sonegação de imposto, quer seja de ISS, quer seja federal ou mesmo estadual, há um outro fator, é que apresenta um número de passageiros menor do que efetivamente é transportado e, consequentemente, influenciando na
base de cálculo do preço da passagem. Então, temas como esse que Vossa Excelência levanta, eu acho que essa casa tem que aprofundar, mas entrar em detalhes, aproveitando a experiência de todos. E, por fim, se Vossa Excelência permite, apenas para registrar, juntamente com Vossa Excelência, além dos parabéns que já o fizemos por telefone nesse final de semana do seu aniversário, mas dizer também da nossa desistência da viagem que faríamos juntos e com outros membros também da Globo Internacional para debater o aquecimento global na China durante toda essa semana, que nós preferimos ficar aqui nessa casa para participar e dar a nossa contribuição nesse debate que, sem dúvida nenhuma, será o debate de responder e de ouvir o que as ruas têm a nos dizer. Muito obrigado. Eu agradeço enormemente também a contribuição de Vossa Excelência, que entende muito dessa questão do transporte coletivo, porque prefeito já foi de sua cidade, a capital da Paraíba, a cidade de João Pessoa. Então, tem muita contribuição a trazer até aqui, não é, senador? E, de fato, deveríamos estar, inclusive, dirigindo um dia todo de reuniões na China, no encontro da Globo Internacional, debatendo questões relativas a ações de adaptação, de mitigação relativas a mudanças climáticas. Mas, em decorrência do momento político de efervescência que vive o país, não apenas nós, senadores e senadoras, mas também os deputados, senador Cícero, e deputadas que iriam participar na missão também cancelaram a sua ida, porque entendemos todos muito mais importante ficarmos aqui e participarmos não só dos debates, mas de todas as sessões, que deverá, sem dúvida nenhuma, como fizemos na última sessão deliberativa, aprovar importantes matérias, importantes projetos, inclusive aquele relativo que Vossa Excelência falou ao transporte coletivo, a desoneração da cadeia, mas com a previsão de alguns condicionantes que são, não diria fundamentais, imprescindíveis, não é? Estão vinculados para que a desoneração aconteça. Além da transparência que Vossa Excelência fala, das planilhas, nós precisamos, de fato, ter a segurança de que os dados apresentados pelas empresas são dados verídicos e não dados inventados. Por exemplo, eu vejo que na nossa cidade o maior problema é esse. A planilha é transparente, nós conhecemos a planilha, entretanto, não há nenhuma segurança de que os dados colocados na planilha sejam reais. Então, apresentei uma mudança na Comissão de Assuntos Econômicos ao projeto, e lá estamos debatendo, vamos votar essa semana, ao projeto que trata do regime especial de tributação para o transporte coletivo, de incentivos. Apresentei uma emenda exigindo que haja a colocação em todo o sistema de GPS, ou seja, para que possamos ter, todas as cidades, os administradores possam ter um controle inteligente do transporte, seja dos ônibus, dos trabalhadores, ou até mesmo daqueles que usam, os usuários, as pessoas que usam o ônibus ou o trem no dia a dia, senhor presidente. Mas eu, dando sequência ao meu pronunciamento, senador Jorge Viana, quero dizer que, com muita atenção, eu procurei ler todas as matérias vinculadas nesse final de semana, até para ver como a imprensa brasileira faz a leitura do momento em que o Brasil vive, e com muita tristeza, senadores, que eu venho aqui dizer que há uma tentativa de desviar as verdadeiras razões das reivindicações da população. Existem jornais, revistas, meio de comunicação impressos que colocaram o seguinte: o golpe do plebiscito. Ora, o golpe da consulta popular, onde que consulta popular e plebiscito é golpe? Onde que no mundo acontece isso? Alguém que defende uma consulta popular, como que essa pessoa possa ser taxada de golpista? Mas a própria oposição tem dito com muita frequência de que, e aqui eu quero abrir aspas, porque são palavras daqueles que querem um retorno da política de privatização, quem sabe, de retirada do direito dos trabalhadores, dizendo que quando o governo acena com a reforma política, com o plebiscito, e não só o governo, muitos acenam com isso, é porque tenta tirar o foco dos problemas. Ora, qual o problema maior que não o esgotamento do sistema político, além, óbvio, da qualidade de vida das pessoas, senhoras e senadores, senhores senadores? Qual o problema maior do que isso? Quando a população vai à rua e diz que não se sente bem representada,
Nós temos problemas no sistema político brasileiro, que dá à população essa representatividade. Então vamos com ela debater, sim, vamos com ela dividir a responsabilidade. Debatia isso com o senador Cristóvão, que veio à tribuna há pouco tempo. Senador Cristóvão, senador Jorge Viana apresentaram, inclusive, sugestões de perguntas para o plebiscito ou de pontos para a reforma, muitas das quais eu discordo. E aqui é assim, a política é assim. Muitas das quais eu discordo. Muitas das sugestões aqui apresentadas. Agora nós temos uma concordância. Precisamos promover a reforma política. Precisamos dar credibilidade ao parlamento, à democracia representativa no Brasil, além de contribuirmos para que a democracia participativa seja cada vez mais forte e esteja mais presente na vida cotidiana de todos nós, da população, de seus representantes, de todos. Então, como que pode ser golpe? Como é que podemos querer tirar o foco, talvez, queira tirar o foco ou desqualificar aqueles que querem que continue tudo como está? E como está hoje? Quem banca as campanhas eleitorais em todo o país, se não o grande capital? E eu, de todas as matérias, eu quero pegar aqui o que saiu. É uma entrevista com o presidente da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado, e está na capa do jornal, e que a manchete é o seguinte: corrupção começa na eleição. Essa é a matéria de capa de um dos jornais, grandes jornais do nosso país. Isso são palavras do presidente da OAB: corrupção começa na eleição. Nós precisamos rever a forma de financiamento das eleições no Brasil. Aí diz, mas o povo não concorda que seja público. Claro que não. Colocado da forma como está, ninguém há de concordar. Mas apesar de que nós temos um sistema hoje que é misto, o governo brasileiro, o Estado brasileiro entra, por exemplo, com a parte mais cara, que é a veiculação da propaganda eleitoral em rádio e televisão. A veiculação é paga pelo Estado brasileiro, então, financiamento público. O privado é quando empresas, pessoas físicas e jurídicas, principalmente jurídicas, bancam, doam para as campanhas eleitorais. Doam. É isso que nós temos que debater. Se o povo quer ou não que essas grandes empresas do Brasil continuem pagando as campanhas eleitorais. Olha que somos nós políticos. Dependemos dessas doações também para nos eleger muitas vezes. Dependemos disso, mas precisamos acabar com isso. Essa é a grande verdade. Precisamos pôr um fim nisso. Não dá para permitir que as coisas continuem como estão. E momento melhor do que esse, eu não vejo. Aí a preocupação poderá valer ou não para as próximas eleições? Eu quero dizer o seguinte, pode até ser que não haja tempo, mas não por isso deveremos deixar de fazer essas transformações. Quem sabe dividir em duas, pegar a reforma mais simples para valer desde já e aquelas mais profundas, como é o sistema como um todo, de financiamento, de organização partidária, de apresentação de candidatos. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde as pessoas são votadas diretamente. Por isso que os partidos não são valorizados, nem eles próprios se valorizam. Nem eles próprios, porque os partidos dependem das pessoas, dos nomes, que dependem das empresas. Temos que acabar com essa roda viva, que é uma roda, não é um ciclo, que não é um ciclo virtuoso, longe disso. É um ciclo muito danoso aos interesses do conjunto da população brasileira. E concedo novamente, com toda a benevolência do nosso presidente Jorge Viana, uma parte a Vossa Excelência, senador Paim. Senadora Vanessa, primeiro, cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência. E digo que Vossa Excelência é feliz, que Vossa Excelência não tem receio, não tem medo, não tem preocupação que lhe faça um julgamento inadequado quando vai à tribuna, que Vossa Excelência fala com o coração, fala aquilo que acredita. E eu comungo com Vossa Excelência. Gostar do plebiscito ou não, pode ter opinião divergente. Agora, dizer que é golpe, eu acho que é uma infelicidade muito grande. E, normalmente, quem dá golpe é quem não está no poder contra quem está no poder. Isso é a regra normal. O golpe vem de alguém que quer tirar alguém no poder. Como é que alguém que está no poder vai dar um golpe contra si mesmo? E apartado da decisão popular. Exato. O que está sendo proposto é um plebiscito. Bom, alguns podem achar que pode ser caro, que não dá tempo, enfim. Mas a ideia é essa, é consultar a população do qual é a reforma mais adequada. Eu entendo que só a reforma política, e
entendo que acho eu que Vossa Excelência também vai concordar, não resolve. Nós precisamos fazer grandes outras mudanças, aquilo que a gente chama de resultado mais a curto prazo para a população. E o próprio senador Jorge Viana já listou antes também aí, Vossa Excelência, acho que quinta-feira passada também listou, uma série de reivindicações da população. Então, eu aproveito para dar concordando com Vossa Excelência, agora, pode-se concordar ou não com o plebiscito devido ao tempo. Consulta popular sempre é bom. Agora, dizer que é um golpe, eu acho que é uma infelicidade. Eu diria até que é um equívoco de quem se expressa dessa forma mediante uma consulta popular. E se Vossa Excelência permitir, senador Jorge Viana, eu vejo como a pessoa escuta e acompanha a TV Senado. Quando eu falei do Filipão e me falei de Caxias, diz, Paim, tudo bem, nós também gostamos do Felipão, mas só que ele nasceu em Passo Fundo e fez sua vida política, futebolística em Caxias e região, enfim, depois pelo Brasil e pelo mundo. Mas ele nasceu em Passo Fundo, então... Eu também recebi umas mensagens em relação a esse time que Vossa Excelência citou aí. Do Flamengo? Não, eu não sei, esse time... É o Flamengo, eu citei o meu com o Botafogo, mas aí já recebi várias mensagens, porque eu tinha apenas citado que não sabia que ele tinha Flamengo, trabalhado que é hoje o Ser Caxias. Vossa Excelência cita. E o Filipão treinou e jogou nessa região, no Rio Grande do Sul, mas ele nasceu em Passo Fundo, só esclarecimento. Muito obrigada, senador Paim, pela parte, já encaminhando para o encerramento, dizer que é isso que Vossa Excelência diz, o que eu estou procurando aqui. Como é que como é que alguém pode classificar de golpe quando há uma iniciativa que não é só da presidenta Dilma, é de muita gente, parlamentares, políticos, juristas, da necessidade, nesse momento, de nos aproximarmos da população. E existe uma forma mais concreta de nos aproximarmos da população do que, com ela, dividir algumas reformas importantes e estruturais no sistema político brasileiro? Claro que não, claro que não. Então, talvez quem fala assim, ou quem denomina assim, essa ideia, essa proposta, é porque é contra qualquer participação popular mais profunda, ou, quem sabe, contra avanços importantes que nós poderemos imprimir no sistema político brasileiro. E também não deixar com que ninguém confunda. A nossa única bandeira não é a reforma política, é uma bandeira muito importante, mas muito importante é melhorar a saúde nesse país, muito importante é melhorar a educação nesse país, a segurança, senador Jorge Viana, muito importante melhorar a qualidade de vida nas cidades. E eu creio que tudo vem se encaminhando. Aprovamos aqui, devemos aprovar, possivelmente amanhã, o projeto de lei que já vem da Câmara, que trata dos royalties do petróleo, não só do fundo, dos royalties, inclusive, do petróleo, e que, se houver uma decisão importante, aguardada pelo Supremo Tribunal Federal, esses recursos podem entrar muito antes do que muitos imaginam para a educação. Contanto que a lei que nós aprovamos anteriormente não seja considerada inconstitucional, que é para os contratos vigentes, a educação poderá ter recursos, e que 75% desses recursos irão para a educação e 25% para a saúde. Essa é uma medida concreta que trará resultados concretos. As passagens de ônibus vêm diminuindo o Brasil afora e são reflexos importantes, não é? Então, eu lamento muito que algumas correntes de pensamento classifiquem uma medida democrática e importante de fortalecimento da democracia participativa, qualifiquem essa proposta importante como golpe. De golpe não tem nada. Nós vivemos alguns golpes e sabemos como são os golpes. Os golpes se voltam contra a população. Os golpes acontecem à revelia da vontade da população e do desejo da maioria do povo, e são geralmente caracterizados pelo uso da força, da violência, e é exatamente tudo que nós não queremos para o Brasil. Pelo contrário, o povo está também dizendo, nós votamos, mas nós queremos mais do que votar. Nós queremos participar, queremos uma política limpa, uma política onde os políticos sejam verdadeiramente independentes. E, para isso, mudanças na estrutura de nossos sistemas, no nosso sistema têm que ser operadas. Muito obrigado, presidente.